Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então vamos continuar falando sobre flores, né? Eu já falei bastante coisa, mas é isso mesmo, né? É a parte dentro da parte de Morfologia Vegetal que nós temos mais assunto para comentar, porque é o órgão vegetal mais especializado e que tem mais detalhes que a gente pode observar para entender o funcionamento e também entender a classificação, tá? Sistemas de classificação que eu vou comentar mais adiante ainda nessa disciplina. Então, continuando falando sobre estames, a gente tem uma outra característica que pode ser observada, que é quanto a posição deles em relação à corola, né? Ou seja, conjunto de pétalas, aliás, da flor, né? E aí essa posição ele dá, né, algumas características bem fáceis de serem observadas em algumas flores e apenas mais difíceis naquelas flores que são menores, que é o seguinte: às vezes os estames eles ficam completamente na parte interna, aí eles não aparecem, né? Normalmente a gente observa as pétalas, mesmo no caso de flores que não são gamopétalas. Nesse caso aqui ela é gamopétala, né? As pétalas estão unidas e aí formam essa estrutura aqui que é chamada de garganta, tá? Garganta da corola. E aí, como os estames eles ficam completamente na parte interna, não são visíveis, só são visíveis se nós fizermos isso daqui, tá? Que está na foto à direita, pegar a flor, cortar um pedaço da pétala e observar os estames na parte, nessa região mais interna. Aí aqui a gente chama eles, né, de inclusos, ou seja, ficam inclusos dentro da cavidade aqui do conjunto de pétalas. Às vezes eles são chamados de excertos quando eles ficam exclusos, né, ou seja, são visíveis, se sobressaem na garganta da corola, e às vezes eles são classificados como epipétalos quando eles estão ligados, ou seja, adinados às pétalas. Daqui a pouco eu vou mostrar essas duas, tá? Como aqui. Então, aqui no caso da flor de cima, ela é uma flor em que os estames estão excertos, ou seja, estão externos, né, são visíveis facilmente. A gente observa a flor, observa todas as pétalas e algumas outras estruturas que eu já comentei aqui, e observa facilmente, né, se destacando aqui os estames. Ok? Então não tem dúvida. A única dúvida é quando a gente encontrar flores pequenas, né, que vai causar alguma dificuldade na observação, mas no geral é bem fácil de entender isso daqui. E no caso dos epipétalos que estão ligados às pétalas, eu tenho um exemplo aqui nessa flor, né? Se vê que o filete do estame ele está ligado, realmente está soldado às pétalas, como está mostrado nessa foto em que a flor foi cortada. E aí, né, então a gente classifica isso aqui como epipétalo. Você vê que se a gente quiser ser um pouquinho mais preciso, além desse sistema de classificação que está no livro texto que eu estou utilizando, você poderia dizer que esses estames aqui eles são excertos e eles são epipétalos. Ok? Porque dá para eles se destacam, né? Você quando observa a flor, observa também eles, né? Eles não ficam na parte mais interna, eles são visíveis aqui. E vai ter outras flores que eles são epipétalos e que eles são inclusos. Ok? Então a gente pode, né, se quiser ser um pouco mais preciso, a gente pode utilizar essa combinação desse sistema de classificação, ou se não, a gente adota apenas o que está mostrado aí no livro, né? Bom, vou falar aqui especificamente algumas características da antera que servem também para sistemas de classificação e para características interessantes que a gente pode observar, né? Lembrando, a antera é exatamente aquela parte que fica onde são produzidos os grãos de pólen, que é aquela parte que normalmente é mais visível dentro do estame inteiro, tá? Então, com relação à inserção do filete na antera, né, mais uma vez lembrando, o filete é aquela parte mais fina que se liga, né, à parte de baixo da flor, e aí o filete ele é inserido na antera em algumas posições, né, basicamente 3 ocorrem no caso das plantas, que vai ser
a inserção ápice fixa, que significa que o filete ele é inserido no ápice da flor, aliás, no ápice do estame, tá? Que seria no ápice da antera, melhor dizendo, né? Que seria esse caso aqui. O estame é o conjunto inteiro, né? A antera é apenas essa parte onde é produzido aqui o grão de pólen. Então, se ele é inserido, e veja que essa questão de inserido no ápice depende muito da posição dele em relação à flor. Se a parte mais abaixo não é o local em que o filete está inserido, então a gente diz que ele é ápice fixo. Se a parte mais abaixo é o local em que o filete está inserido, ele é base fixa, né, que é o caso aqui, né, desse desenho mais à direita. Ou então ele pode ser inserido na lateral ou no dorso, aí ele vai ser dorsifixa, tá? A inserção vai ser dorsifixa, que vai ser, no caso aqui a gente vê que pode ocorrer de duas formas. Pode ser apenas um filete, a parte mais fina se inserindo na lateral da antera, ou pode ser que o filete ele se alongue e ele seja inserido em toda a extensão lateral da antera, tá? Se quiser ser mais preciso, a gente diria que a inserção ela pode ser dorsifixa versátil, quando é apenas um ponto no dorso mesmo, né, da antera, ou ele é não versátil, ou ela é não versátil, né, quando ela é em toda a extensão da antera, tá? Mas isso, né, nem sempre é adotado, tá? Esse sistema de classificação, só para questão de que às vezes vocês podem encontrar isso em alguns livros. Então isso é um exemplo de uma flor com inserção do filete base fixa. Você vê que aqui até pode causar um pouquinho de confusão, né, quando a gente observa essa inserção aqui, porque aqui está a antera e aqui está a ligação do filete, né? Ela não é 100% na base, apesar de que quando eu observo essa outra aqui, né, já aparenta mais ser bem na base, ou essa outra que está mostrada aqui, mas ele é predominantemente na base. Daqui a pouco eu mostro a questão do dorsifixa para a gente ver, para vocês observarem que tem uma diferença disso, tá? Então causa confusão muitas vezes, tá? Até porque é uma estrutura pequena, quando a gente observa, a gente nem sempre tem isso com clareza. Então tem que observar com calma, ver como é que é a predominância disso. E muitas vezes a questão é que a antera ela cresce um pouquinho durante o processo de formação da flor, né? Então o filete já está inserido ali, como a antera cresce um pouco, aí ela sobressai um pouquinho aqui na parte de baixo. Mas isso daqui é o tipo base fixo, tá? O tipo dorsifixa, ele é muito claro de que a inserção é bem na lateral mesmo da antera, né? Aqui no caso dessa flor é bem fácil de se observar, né, que isso não é nem próximo à base nem próximo ao ápice, é bem na lateral mesmo. O que pode causar confusão é que às vezes as flores têm um tamanho muito reduzido e dificulta a observação. E nesse caso aqui a gente tem o ápice fixa, que é o tipo mais raro que ocorre dentro do reino vegetal. Então observem, tem um filete aqui, né, que são todos da mesma cor, dificulta um pouco a visualização, mas o filete ele está passando. A antera está dividida em duas tecas. Daqui a pouco eu comento mais um pouco sobre isso, né, mas são as duas partes da antera. E como a inserção é na parte de cima, as duas tecas estão voltadas para baixo, então a gente chama isso daqui de ápice fixa, que poderia causar confusão com o caso que ocorre na família botânica dos ipês, que seria a inserção do filete. Tá, tem aqui um desenho, né, de um livro bem antigo, ainda no tempo das primeiras explorações botânicas do Brasil, e aqui uma foto, né, que eu mesmo fiz. Então observem que existe a inserção do filete, e a antera ela está dividida em duas tecas, uma que no caso aqui está para cima e outra que está para baixo, confunde com uma inserção dorsifixa, mas no caso, né, pelo desenho vocês observam, porque ao invés de estar para cima, como nessa foto aqui, a inserção, né, então que seria o ápice fixa, nesse caso aqui ele não é ápice fixa. Ele na verdade é classificado como base fixa, apesar de que as anteras são curvadas, tá? Porque a tendência, né, é que
a parte que é inserida, ela não fica, aliás, o filete ele não fica acima das anteras. Por isso que ele não é ápice fixa. Basicamente no caso do IP, e nesse caso aqui anterior, ele é ápice fixa por isso, porque o filete fica acima, né, no local de inserção bem acima, e as antenas ficam voltadas para baixo. Ok? Então isso é um detalhe que a gente pode observar e que ajuda na identificação e na separação de alguns grupos de plantas. E só para comentar, né, isso daqui se chama antera divaricada, porque a antera está dividida em duas, né, as duas tecas elas estão voltadas para posições diferentes em relação à inserção do filete. Isso daqui também é uma antera divaricada, só que a inserção é ápice fixa, e nesse caso aqui, como eu falei, oficialmente está pela botânica, ele é considerado base fixa. Ele está como se fosse na base. É difícil de entender isso porque os estames eles se curvam na lateral, né, mas oficialmente quando ele começa a se formar, a inserção é na base. Aí depois, com o crescimento, ele vai se curvando e ocorrem algumas modificações, né? Você vê que alguns deles ficam voltados mais para a parte de baixo, enquanto que outros ficam voltados mais para a parte de cima. Ok? E é uma coisa interessante de se observar até para poder entender como é que é a formação das antenas nesse grupo de plantas aqui. No caso do ipê ainda tem outra coisa interessante, que é esse mini estame aqui, que é difícil de observar, mas quando você observa uma vez, você identifica com muita facilidade. Então, da próxima vez que vocês observarem a flor de um ipê, de uma craibeira, que é muito comum tanto na nossa escola agrícola quanto no campus de Natal, aí sempre que vocês abrirem a flor, vocês vão observar esse pequeno estame atrofiado aqui, que o normal seria a flor ter 5 estames, mas sempre elas vão ter 4 estames e um menor que foi atrofiado, que não tem antera, que ele é chamado de estaminódio. Isso ocorre em alguns grupos de plantas, tá? Que é uma outra característica muito interessante para que a gente observe, que serve também para a identificação de plantas. Bom, tipos de deiscência. O que é deiscência? Deiscência é exatamente a abertura para a liberação de grãos de pólen. Aliás, liberação de grãos de pólen, né, pelas anteras. Então, durante a abertura, vão ter algumas diferenças de anteras entre grupos de plantas, que é exatamente o local em que a antera se abre para a liberação do pólen. Então, a deiscência, né, ela pode ser longitudinal, que também é chamada de rimosa, quando ocorre a abertura exatamente na posição longitudinal, ou seja, ao longo do comprimento da antera, e aí ela forma uma fenda, né, exatamente aqui. Ela pode ser valvar, que forma uma estrutura parecida com essa característica aqui, que essa aqui é chamada de valva mesmo, tá? E que ela tem uma cobertura, tem uma camada de epiderme aqui cobrindo ela. E aí essa válvula ela se abre e libera os estames. E normalmente tem mais de uma, tá? Para cada antena. Daqui a pouco eu vou colocar algumas fotos para a gente ver isso. Ou então ela pode ser poricida, que é exatamente pela formação de poros, normalmente na superfície, né, na parte mais de cima. E aí os grãos de pólen são liberados a partir desses poros. Ok? Então isso aqui é um tipo de liberação, né, do tipo rimosa ou longitudinal, né? Então ocorreu a abertura aqui na antera, né? Vocês estão vendo anteras bem grandes aqui, em que a abertura ocorreu ao longo de uma fenda que se formou na parte longitudinal da antera, e ocorreu então no caso aí a liberação, né? Está ocorrendo, né, na verdade, a liberação dos grãos de pólen. Dá para observar isso, né? Tá aqui os grãos de pólen amarelados caindo, né, aqui nas outras partes da flor, e é claro, sendo levados pelo vento ou por alguns insetos que estão visitando, né, como nesse caso aqui. No caso aqui, esse é um outro exemplo de deiscência do tipo longitudinal ou rimosa também, né? Como eu falei, são sinônimos, pode usar um ou outro. Então você vê que aqui tem as anteras amadurecendo na sequência da esquerda para a direita,
Até aqui não ocorreu ainda a liberação de grãos de pólen. Com o tempo a flor vai maturando, né? E aí depois ocorre a abertura do tipo longitudinal e daí, né, os grãos de pólen começam a ser liberados para poderem, né, fecundar a parte feminina ou da mesma flor ou de uma outra flor da mesma espécie ali vizinha, ou para qualquer local, né, que o inseto levar. Bom, aqui do tipo poricida, né, então tem um pequeno poro na parte superficial, na parte de cima, aliás, da antera aqui, né? E aí vocês veem os grãos de pólen sendo liberados aqui, né? Os grãos de pólen são essas, nesse caso aqui eles são brancos, né? Estão sendo liberados aqui. Nas duas fotos anteriores eu mostrei grãos de pólen amarelos, né? Você vê que ocorre até variação na cor entre eles. E aqui, né, a deiscência do tipo valvar. Então tem aqui as pequenas valvas, né, sendo abertas. Essa flor, essas flores aqui, elas possuem 6 estames. Então vocês estão observando aqui 6 anteras na parte de cima, e cada antera possui 4 valvas, e elas estão abertas aqui, liberando grãos de pólen amarelos. Ok? Então observem tanto as fotos, essa foto aqui, né, em que os grãos de pólen estão sendo liberados nessa antera aqui, e nessa outra aparentemente a maior parte dos grãos de pólen já foram liberados. Tá? Então quando a flor entra em maturação, né, vai ocorrendo esse processo aí na sequência. Ok? Então com calma vocês podem observar essas mesmas características nessa outra flor que está aqui à direita. Tá? E aí eles comparam essa questão. Então aqui um outro exemplo de flor com estames com deiscência do tipo valvar. Então as pequenas estruturas aqui da epiderme da antera saíram, né, abriram ali a parte que estava fechada, que quando a antera está imatura, a gente vê isso que está mostrado aqui nas fotos abaixo, tá? Nas duas aqui mais à esquerda. E quando ela está madura, aí ela se abre, né, e vai liberando aqui os grãos de pólen. Ok? Então tem sequências diferentes ali. Bom, quanto ao número de tecas, a gente também pode utilizar um sistema de classificação de anteras. E daí isso aqui é bem simples, só é difícil de se observar, mas para entender é bem simples. Então a gente pode dizer que as anteras elas são monotecas, ou seja, quando só tem uma teca. Elas vão ser ditecas ou bitecas também, tá? Pode ser chamado de um ou outro quando tem duas tecas, ou podem ser tetratecas, tá? Só existem esses 3 tipos aqui, né? 1, 2 ou 4 tecas formando a antera. Não é difícil de entender, como eu falei, então aqui tem um esquema mostrando uma antera do tipo biteca ou diteca, e aqui tem uma outra mostrando antera do tipo monoteca. E aqui a flor, que provavelmente você já observaram essa flor, tá? Isso aqui é do hibisco. Então elas têm um conjunto de estames bem na parte mais intermediária aqui da flor. Aqui está uma foto bem ampliada, e ela tem, cada estame ele vai ter anteras com apenas uma teca. Tá? E algumas delas aqui já ocorreram a liberação dos grãos de pólen, que é do tipo longitudinal, tá? Ocorre ao longo da extensão da antera. Isso daqui é uma ampliação dela, tá? Então, antera do tipo monoteca, não é exatamente da mesma planta, mas é uma planta da mesma espécie do hibisco, tá? Então aqui tem exatamente uma antera com uma teca, com deiscência do tipo longitudinal. Essa foto foi bem aproximada, dá pra gente ver, né, inclusive algumas características dos grãos de pólen dessa planta sendo liberados, né, aí. São exatamente essas esferas, né, amarelinhas aqui, ok? Nem sempre a gente consegue observar isso com facilidade, né, porque aí teria que ter uma ampliação muito grande. Aqui um exemplo de estames com anteras ditecas ou bitecas, né, ou seja, contendo 2 tecas, com deiscência do tipo longitudinal nessa foto à direita, é claro, né, tá aqui a abertura ao longo da extensão da antera. Na foto à esquerda, eu não estou observando aqui a deiscência, mas eu imagino que ela é longitudinal também.
Então está se abrindo e estão saindo aqui na lateral. E dá para a gente observar, né, inclusive alguns detalhes também dos grãos de pólen com essa foto aqui. E aqui o exemplo de uma flor tetrateca, ou seja, em que as anteras possuem 4 tecas. Tá? A foto não ficou muito boa para visualizar, né, mas por essa antera mais na região central aqui, vocês podem ver que tem 4 tecas realmente, né? Isso é uma característica desse grupo de plantas aqui. Ok? Então são essas essas 3 variações que existem com relação ao número de tecas. E daí eu quero, para completar essa parte da estrutura masculina da flor, deixa eu falar algumas características dos grãos de pólen. Então, o que é grão de pólen? É exatamente o corpúsculo que dará origem aos gametas masculinos, que serve exatamente para a reprodução, né, uma estrutura muito especializada, que vai exatamente levar o gameta masculino até o gameta feminino para que ocorra a fecundação. Então, a grande característica que ele tem é que ele apresenta um número haploide de cromossomos, ou seja, é a metade do número de cromossomos em uma célula comum vegetal, e normalmente tem coloração amarela. Vocês viram que eu já coloquei aqui alguns exemplos com coloração esbranquiçada e coloração esverdeada também, né? Então isso essa questão do geral é aquela coisa, né? Quando a gente coloca geral dentro da botânica ou dentro da biologia no todo mesmo, a gente vai encontrar muitas exceções. De forma geral também ele tem estrutura arredondada, mas a gente vai ver, né, que tem algumas variações, pode ocorrer também a forma ovoide ou até outras estruturas bem diferentes, tá? Bem pouco comuns. Então é uma estrutura vegetal bem especializada, tá? Então ele tem algumas características muito interessantes, que é o seguinte: existe uma parte mais externa chamada de exina, que ela forma uma estrutura contendo, é como se fosse uma estrutura muito parecida com o velcro que a gente utiliza para colar em roupa, tá? Para colar em tecido. Então aquela parte ali que cola, que cai que entra em contato com a outra estrutura vegetal e fica ligada a ela. Essa estrutura existe exatamente para que quando o grão de pólen atinja a parte feminina da flor, ele fique aderido àquela parte ali, né? Ou seja, ele não se desgrude dali, para que ocorra depois o processo de fecundação. Então, a exina é o que está desenhado aqui nesse esquema em verde, tá? Exatamente esses pequenos espinhos aqui, né? Que na verdade não são espinhos, né? São exatamente a estrutura para se ligar lá e ficar aderida à parte feminina da flor. Existe a intina, que é essa parte que é uma outra estrutura da parede celular do grão de pólen, que não é membrana, tá escrito aqui membrana, mas não faz parte da membrana mesmo. Existe realmente, é uma célula que vai ter uma membrana plasmática depois. Isso a intina, ela é uma estrutura da parede celular ainda para delimitar aqui, né, para proteger, manter a estrutura do grão de pólen organizada. É exatamente o que vai dar o formato circular ou qualquer outro formato que vai ocorrer entre grãos de pólen. Além disso, a gente encontra 2 núcleos, tá? É uma célula formada por 2 núcleos. Tem alguns livros que vão dizer que são 2 células, né? Mas na verdade não existe uma separação clara entre as organelas delas. Ocorre que elas se formam, né, por divisões, mas não chegam a separar completamente os conteúdos celulares. Então, a definição mais aceita é que é uma célula formada por 2 núcleos, e esses 2 núcleos são haploides. Um dos núcleos ele vai servir para dar origem a uma estrutura chamada de tubo polínico, que é exatamente um crescimento do grão de pólen em direção ao local do ovário em que estão os óvulos. Eu vou comentar bem em detalhe como é que ocorre o processo de fecundação na segunda parte da disciplina, tá? Por enquanto eu vou só explicar a estrutura geral das flores, né? Para não misturar muito os assuntos.
Mas existe essa parte chamada de macronúcleo, que serve para o crescimento da célula, em direção à parte feminina, e existe a parte chamada, que tem o micronúcleo, que vai dar origem, depois ocorre uma divisão, né, dá origem a dois microgametas, e um deles fecunda o óvulo. O que é? Então aqui está no desenho, né, da parte do núcleo que vai dar origem à parte vegetativa, o macronúcleo, e é o núcleo que vai dar origem à parte que realmente vai fecundar o óvulo, que é o chamado micronúcleo. Ok? E quando eu comentar sobre fecundação e algumas outras características, aí vocês vão entender melhor. Ou para quem não entende, né, para quem ainda não viu isso, vai ficar mais claro. Né? Mas por enquanto a gente fica só aqui na parte da estrutura mesmo do pólen. Ok? Que ele vai ser formado por essas quatro partes aqui: exina, intina, macronúcleo e micronúcleo. E aqui eu vou colocar alguns exemplos. Tá? Isso aqui foi uma foto feita com uma resolução muito interessante, né, de alguns grãos de pólen. Observem variações no tamanho, na forma. Né, tem alguns que são bem circulares, tem outros que são mais ovoides, tem outros que são triangulares. Né, a parte externa varia também, né, na sua estrutura. O tamanho varia. Né, então, cada grão de pólen ele é muito característico para espécies vegetais. É tanto que isso serve, inclusive, para identificação, né, de algumas ocorrências interessantes. Então talvez você já tenham visto algum episódio do CSI em que tiveram que fazer análise de um corpo que foi assassinado. Será que foi assassinado no Central Park? Vamos lá, vamos ver quais são as plantas que estão floridas, que estão liberando pólen ali. E como o grão de pólen ele é muito característico para algumas espécies e alguns deles vão estar aderidos à superfície do corpo da pessoa, né? Então isso pode ser utilizado em análises criminais. Podem ser utilizados na análise de algumas características históricas. Então, por exemplo, será que o Santo Sudário enrolou realmente o corpo de Jesus? Então aí teria que saber, né, qual foi a época da Páscoa, tem quais plantas floridas liberando grão de pólen naquela região da Palestina, e por aí vai, tá? Então eles fizeram essa análise. Até porque o grão de pólen ele se conserva por mais de 2000 anos também, tá? Tem essa questão. Não se conserva muitas vezes fértil, aliás, né? Com capacidade de fecundar uma outra flor, mas conserva a sua estrutura. Então aí dá para, né, fazendo essas análises, entender se era ou não daquela, se ocorreu realmente naquela época da Páscoa, se eram plantas daquela região que estavam floridas naquela época, e por aí vai, tá? Pela análise eles acharam que era verdadeiro, né? Mas aí é claro que isso poderia ser falsificado também, tá? Não quero discutir isso aqui não, só quero dizer que como o grão de pólen ele é muito característico para grupos de plantas muito específicos, então cada espécie tem seu tipo, tem seu formato, tem o seu tamanho, tem a sua coloração muito específicas. Então dá inclusive para a gente identificar espécies vegetais pelo grão de pólen, né? Por isso que ele é utilizado inclusive em análises além, né, da utilização botânica. E tem muita utilidade também dentro da agronomia, por exemplo, né? O pessoal que trabalha com mel quer analisar onde as abelhas visitam, quais flores elas visitam, mas eles analisam o pólen que está dentro da colmeia, né? Porque com certeza só vai ter pólen lá das flores, né, que as abelhas visitaram. E aí se você consegue identificar de qual espécie ele veio, aí você consegue entender também, né, qual foi a espécie vegetal que a abelha visitou. Bom, além do pólen simples que eu mostrei ali, ele pode, em algumas espécies de plantas, os grãos de pólen eles ficam agrupados, formando estruturas de 2, 3, 4, até tem espécies de plantas que chegam até 12 grãos de pólen agrupados, e agrupados mesmo, tá? Isso é uma característica da espécie. Então eles realmente ficam ligados, eles já se formam ligados entre si, e quando são liberados no ambiente, eles já são carregados ou pelos insetos ou pelo vento, ligados entre si, tá? Então eu coloquei aqui algumas fotos abaixo mostrando exemplos disso, que às vezes serve até para identificar e separar grupos de plantas. Então isso é um exemplo de um trabalho feito para
diferenciar espécies dentro de uma mesma família botânica, inclusive dentro de uma mesma subfamília, que é a família Mimosoidea, que faz parte da família Fabaceae, né? Então essa aqui serviu para identificar espécies dentro dela, simplesmente identificando formatos e número de grãos de pólen que ficam agrupados, né? Para a gente ver como essa análise ela pode ser precisa desde que tenha os equipamentos certos para poder observar, né? E a gente entenda um pouco sobre as suas estruturas. E às vezes ocorre uma coisa muito especial que existe em orquídeas, que é uma estrutura chamada de políneo, que às vezes é chamada de polínea também, tá? Ou no masculino ou no feminino, que é o seguinte: são vários grãos de pólen agrupados, formando essa estrutura, né, ligada entre duas partes aqui. Que isso indica que a flor ela vai ser visitada por insetos muito grandes. Então, como as flores de orquídea elas são visitadas, elas têm uma interdependência muito grande com insetos específicos, aí elas formam essa estrutura daqui, porque isso daqui fica bem na parte mais de cima da pétala. Vocês lembram que a orquídea ela tem, eu já mostrei aqui a estrutura da flor da orquídea, ela tem 3 pétalas, uma delas ela é exatamente, forma um canal, né, ou um túnel, que é o local de entrada do inseto, que é onde ficam o néctar, bem lá na parte mais abaixo. Então a abelha ou qualquer outro inseto vai procurar esse néctar, e quando ela entra nessa cavidade, normalmente a polínia, essa estrutura aqui, ela se liga nessa parte aqui do abdômen do inseto, tá? Dá para ver aqui na foto, né? Então essa estrutura aqui, né, que pode o inseto aí fica aderido, aí quando ele vai visitar uma outra flor de orquídea, aí ele vai ter que entrar novamente na cavidade. Então ele acaba, o próprio movimento do inseto de entrar ali na outra cavidade vai fazer com que essa polínia que ficou aderida aqui seja solta e fique em contato com a parte feminina da flor da outra orquídea. Ou seja, ele carrega a polínia de uma flor até a outra e faz com que ocorra, nesse caso aí, a fecundação cruzada, né, dentro das flores de orquídeas. Então isso é uma estrutura muito específica desse grupo de plantas, e que nem todos os insetos, porque muitos insetos que polinizam são muito pequenos, não conseguem carregar políneas, só insetos maiores vão conseguir fazer isso. E ocorre também variação no tamanho das flores de orquídeas, né? Algumas vão estar um pouquinho maiores, outras um pouquinho menores, permitindo, né, aliás, mantendo uma correlação ou uma interação muito específica com certos grupos de insetos. Bom, então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.